Como é que a gente alcança o máximo da vida, parte 3. Essa é a terceira mensagem sobre como alcançar o máximo da vida. E eu creio, gente, nessa noite eu creio que a história de José, ela está registrada na Bíblia para revelar princípios vencedores. Estabelecer critérios para qualquer homem, para qualquer mulher que quer viver uma vida no máximo. Por favor, não espere o razoável. Espere o máximo. Escolha tirar o máximo da vida. Esses princípios que nós estamos trabalhando aqui na quinta-feira, eles nos capacitam a superarmos, primeiro, as injustiças da vida. Que tem injustiça nessa vida, tem muita injustiça. Eles nos capacitam a nós enfrentarmos obstáculos diários. Não tem um dia que a gente não tem um obstáculo que a gente tem que transpor. Esses princípios, eles nos capacitam a transformar realidades. Não se acomodar à realidade, mas transformar a realidade. O propósito de Deus é que nós alcancemos o máximo da vida. A história registrou sobre José. É uma frase que me toca demais. É em Gênesis capítulo 39, no versículo 23, que o Senhor estava com ele e ele dava sucesso em tudo que fazia. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Dá uma olhadinha para essa frase. Por favor, com a tua mente aberta, com o teu coração pronto, não apenas para conhecer, mas para praticar. Porque o Senhor estava com José, Deus dava a José sucesso em tudo que ele fazia. A ideia principal do texto é que, devido à presença de Deus na vida de José, ele alcança o máximo da vida, independente do lugar onde ele estava. Escute isto. Independente do lugar onde ele estava. Eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, José florescia onde ele estava plantado. Guarde essa verdade no seu coração. A presença de Deus em nossa vida nos dirige nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. E eu sou tocado, queridos e queridas, com a promessa que Deus fez através de Isaías capítulo 58, no versículo 11, na paráfrase da Bíblia, que diz assim: sua vida começará a brilhar na escuridão, e sempre mostrarei a vocês o melhor caminho, darei a vocês vida plena, até num lugar vazio, músculos firmes, ossos fortes, vocês serão como um jardim bem regado, uma fonte viva que nunca seca. Eu quero que você olhe para esta palavra. Isso que é promessa de Deus. Isso que é a palavra de Deus. Sua vida começará a brilhar na escuridão. Tem gente que já quer ficar no topo da montanha. Não. Até na escuridão vai brilhar a luz. E sempre mostrarei a vocês o melhor caminho. Olha essas palavras, observe. Darei a vocês vida plena, até num lugar vazio. Até num lugar vazio você vai ter vida plena. E olha que ele vai colocando sobre a gente: músculos firmes, ossos fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, uma fonte viva, que nunca seca. É promessa de Deus. Quem toma posse, diga amém aí. Eu vejo, irmãos e irmãs, que essa promessa nos faz lembrar da vida de José. Por quê? Porque ele brilhou na escuridão. Por quê? Deus o dirigiu nos detalhes da vida. Por quê? Porque José viveu plenamente nos lugares mais incertos. A vida de José foi como um jardim constantemente regado, antes dele se tornar o governador do Egito. O que nós aprendemos com a vida de José para nós alcançarmos o máximo da vida? Primeiro, nós já aprendemos com José que nós precisamos nos destacar nas formas servis. Você não vai destacar na vida se você não for um servo, se você não tiver utilidade em suprir necessidade. Em segundo lugar, nós já vimos aqui na nossa série de mensagens que nós precisamos aprender com José a interpretar as circunstâncias, a ler os cenários da vida, a ver os acontecimentos da vida com os olhos de quem agrega experiência, de quem agrega conhecimento.
Em terceiro lugar, nós já aprendemos com José que nós não podemos deixar que a adversidade, que o temporal, que a contrariedade nos paralise. Ao contrário, elas têm que nos estimular, elas têm que nos desafiar. Nós já vimos aqui, em quarto lugar, que nós precisamos ter sonhos para o futuro. Tem pessoas que se acomodam, tem pessoas que não pensam para amanhã, não pensam para daqui a um tempo, só quer aquela coisinha limitada para aquele momento, não tem sonhos para o futuro. E nós também vimos com o pastor Lucas que nós temos que ter uma visão clara para a vida, uma visão clara para a vida. Nós temos que saber aquilo que nós estamos querendo, e também nós temos que ser pessoas de convicções fortes, e que essas convicções sejam percebidas para as pessoas que estão à nossa volta. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Seus amigos sabem no que você acredita? As pessoas que vivem do teu lado sabem que você é uma mulher de convicção, um homem de convicção, que você acredita naquilo que você diz? Isso é muito importante. Hoje eu quero prosseguir apresentando mais algumas razões de como é que nós podemos superar ou alcançar o máximo da vida. Em primeiro lugar, para alcançar o máximo da vida, não seja uma pessoa de mimimi. Vocês já ouviram essa palavra, mimimi? Mimimi. Eu não tinha prestado atenção, mas comecei a ver mimimi, o que é mimimi? Eu fui pesquisar o que é mimimi, e mimimi é uma expressão usada na comunicação informal para descrever ou imitar uma pessoa que reclama. O mimimi, ele tem a conotação pejorativa, sendo muitas vezes usada para satirizar uma pessoa que fica dizendo: ó vida, ó ano, ó azar, comigo não dá certo, nada. Olha fulana, namorou já uns 15 e eu não namorei nenhum. Tu está querendo ficar passando de mão em mão? Presta atenção. Presta atenção nisso. A vida, aquela irmã tinha um carro 2001, eu não tenho nenhum 97, agora já tenho um 2014. E eu não tenho nada ainda. Aquele mimimi. Aquela pessoa que fica reclamando. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você é uma mulher de mimimi, é difícil que você vá casar. Não vai casar. A não ser que você arrumar um outro cara mimimi na vida. Ninguém aguenta uma pessoa mimimi. Uma pessoa reclamando, um homem reclamão. Deus do céu. Um homem reclamou o tempo todo, ó vida, ó ano, ó azar. Ninguém suporta. E mulher também a gente não suporta. O que me encanta na vida de José é que José não era uma pessoa de mimimi. Vocês não encontram ele em nenhum momento da história deles. Por favor, leiam a história dele em Gênesis. Ele reclamando de alguma situação que ele estava vivendo. Não. José não aceitou o espírito do vitimismo, mesmo tendo muitos motivos para reclamar. José foi odiado pelos irmãos, mas ele não agarrou ao ódio e ao desprezo dos seus irmãos. José fala para o pai das atitudes erradas que os irmãos tinham, mas não reclama do ódio deles. José não era uma pessoa de mimimi. José foi censurado pela família devido aos seus sonhos, mas a história nunca registra José reclamando do desprezo humano, do desprezo das pessoas que envolvia ele. José foi vendido, feito objeto, mas você não vê em nenhum momento reclamando da dureza das injustiças da vida. José é caluniado, mas você não o vê murmurando contra as pessoas e com mimimi pelos cantos da vida. O que a história registrou sobre José não foi reclamação, mas é a constatação que várias vezes aparece na Bíblia, como nós vamos ver nesse texto agora, que o Senhor estava com José, de modo que esse prosperou. É isso que registra. A marca de José não era a fala da negatividade. A marca de José era a confiança da presença de Deus. E a presença de Deus, ela não combina com a reclamação, com a murmuração, não combina com mimimi. É por isso que a Bíblia ordena em Filipenses capítulo 2, versículo 14, façam tudo sem mimimi, nem discussões. Preste atenção nessas verdades, porque eu creio que você está aqui nessa noite porque quer ouvir Deus e porque quer alcançar o máximo da sua vida. Se Deus foi reconhecido como Deus em sua vida, o primeiro impacto da presença de Deus é que Ele vai gerar
em você uma visão positiva da vida. Sabe qual vai ser o impacto da presença de Deus na sua vida? É que ela vai gerar em você uma mente positiva. E porque você tem uma mente positiva, você vai adquirir uma forma de falar positiva. E porque você pensa e fala de forma positiva, você vai passar a agir de forma positiva. E então, se você é positivo, então nada é negativo. E se você for negativo, então tudo será negativo para você. Você percebe qual é a mensagem que Deus está falando aqui nessa noite? Agora, cuidado, porque aquilo que nós cremos torna real em tudo que existe à nossa volta. Se você acredita positivamente no poder de Deus, aquilo se torna realidade. Mas se você acredita que tudo é mimimi, que não vai chegar a lugar nenhum, a realidade será vista, como você acredita. Por isso, ao invés de ser um queixoso na vida, uma queixosa na vida, você tem que escolher ser uma pessoa de fé, ser uma pessoa positiva, ser uma pessoa como José. José tinha essa postura, e aonde ele chegava, mesmo na noite, ele brilhava, mesmo no lugar ermo, ele brilhava, mesmo no buraco, dava certo. Deus estava com ele, Deus fazia prosperar. Sabe o que eu creio, meus irmãos? Que neste momento, Deus quer que eu e você tomemos a mesma postura que Jó, que foi o cara que mais sofreu, ele sofreu mais do que José. A atitude que tinha, que está registrada em Jó, no capítulo 19, no versículo 25, que eu quero que vocês leiam comigo. Pois eu sei que o meu defensor vive, no fim ele virá me defender. Vamos ler juntos, todos vocês? Pois eu sei que meu defensor vive, no fim ele me virá defender. Sabe o que Deus está falando? Deus está dizendo aqui hoje: não negue a sua dificuldade, não negue a sua limitação, não negue o seu entorno difícil, não negue os obstáculos, não negue talvez a escassez, mas ao invés de você se concentrar nisso que você está cercado, se concentre em mim. Deus está dizendo: eu vou intervir nessa situação. Acredita, porque aqueles que acreditam atraem a minha ação, porque a fé é que move a mão de Deus. Tudo é possível para aquele que crê. Você percebe o que Deus está falando? Deus está perguntando para você: você é essa pessoa do mimimi? É segunda-feira, ó Deus, que vida. Ó, essa quarta-feira está chovendo, meu Deus, que coisa, que ônibus. Não vai mudar nada, a não ser atrair para você ansiedade, tristeza e angústia. José podia ficar lamentando quando jogaram ele na fossa. José podia ficar lamentando quando levaram ele como escravo, mas ao contrário, ele diz: puxa, ainda bem que apareceu esse pessoal, hein? Senão estava ferrado lá naquela fossa. Ainda bem que apareceu, você escravo. Chegou lá, colocaram ele na casa de um homem forte. Ele disse: poxa, é aqui que eu vou brilhar, é desse lugar que eu vou brilhar. Quando as coisas estavam dando certo, a mulher safada deu em cima dele. Ele foi acusado, foi para a prisão, mas foi lá que a mão de Deus brilhou. Deus não tem lugar para nos abençoar. Ele abençoa em qualquer lugar, quando nós cremos, ao invés de ficar de mimimi. Em segundo lugar, para alcançar o máximo da vida, não espere a aprovação humana. Não espere a aprovação humana. Um dia desse eu vi uma citação nas redes sociais que dizia assim, eu até anotei: o homem que precisa da aprovação de seus semelhantes para agir é mais miserável do que o diabo. Mais miserável do que o diabo. Escute o que eu vou dizer. Se você depender da aprovação dos outros para fazer algo, resta apenas 3 coisas para você fazer. Primeiro é não fazer. Segundo é deixar de fazer. E terceiro é nunca fazer. Porque não vai ter aprovação humana 100%. José era do tipo de pessoa que ele não buscava aprovação humana. Veja que está registrado em Gênesis capítulo 37, versículo 10, assim: que quando José contou o sonho ao pai e aos irmãos, veja o que aconteceu. O pai o repreendeu, e assim seus irmãos tiveram ciúme deles. O pai, no entanto, refletia naquilo. Olha esse texto. José contou o seu sonho para as pessoas mais próximas deles.
Tem pessoas que falam assim, não, a gente não deve contar o sonho para ninguém, porque as pessoas são invejosas e a inveja atrapalha. Sonho é para ser contado. Mas também se você vai contar para uma pessoa que não entende nada, que não vai dizer nada que edifica, nada que te abençoa, para quê? Você vai gastar tempo com quem não crê, com quem não está afim de ver a obra de Deus na sua vida. José contou o sonho dele para as pessoas mais próximas dele. A grande maioria passou a odiar o José pelos sonhos. O próprio pai censurou. Mas José, mesmo assim, prosseguiu sonhando, mesmo sem a aprovação humana. E aqui, Deus está falando conosco. Você é uma pessoa que só faz aquilo que as pessoas aprovam? Você é um tipo de pessoa que depende da aprovação humana, por isso você se veste como a maioria diz que você tem que se vestir? Você então se comporta como a maioria diz que você tem? Uma Maria vai com as outras. Preste atenção no que Deus está dizendo. Mas aqui há um alerta que eu preciso destacar neste momento. Não buscar aprovação humana não significa viver a vida sem ter limites. Por favor, guarde isto. Nós não podemos achar que não depender da aprovação humana é o mesmo que viver uma vida independente. Viver uma vida sem mentores. Viver uma vida sem líderes espirituais. Viver uma vida sem parceiros de vida. Viver uma vida sem pessoas que chegam para nós e dizem, rapaz, isso não combina com o homem que você tem que ser, com a mulher que você tem que ser. Todavia, nós temos que saber que na vida, acima de tudo, o que de fato nos basta é a aprovação de Deus. Nós temos que saber que aquilo que nós estamos perseguindo, que aquilo que nós estamos buscando, tem aprovação de Deus. A Bíblia diz com muita clareza, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho. Olha que palavra. Olha que palavra Deus está dizendo. Porque aqui há dois lados da verdade que Deus está destacando. Quando você busca a aprovação humana, você vai ficar impedido, na maioria das vezes, de agir. Porque nem sempre as pessoas vão aplaudir você. Mas por outro lado, não se meta em alguma coisa que Deus não aprovou. Eu me lembro que quando eu comecei a construir esse prédio aqui do lado, para as nossas academias, para as nossas matérias, para os nossos cursos, várias pessoas da igreja saíram, mais ou menos 50. E saíram pessoas que eu não imaginava que ia sair. Eram pessoas ligadas à área de ensino, pessoas que precisavam de outros lugares maiores para nós ensinarmos a palavra. Eu disse, não concordo. Não concordo, eu não concordo. Eram pessoas, eu me lembro de um que falou assim, por que não compra isso tudo em cesta básica e dá para as pessoas? Eu disse, depois eu levo o seu filho. Eu levo o seu bebê para a casa daquele que nós demos a cesta básica para ele aprender a Bíblia. Para ele. Eu acho interessante que algumas pessoas querem morar numa casa muito boa, querem ter um carro muito bom. Eles não vendem o carro nem a casa para dar cesta básica para as pessoas necessitadas. Eles não abrem mão das viagens magníficas, de cruzeiros magníficos. Não abrem mão dessas coisas. Mas quando chega na igreja, acha que a igreja tem que ser de qualquer jeito. Não, qualquer jeito serve para Deus. Eu me lembro que algumas pessoas deixaram. Eu fiquei entristecido. E um dia Deus me disse, Jacó, você está procurando aprovação humana? A tua pergunta tem que ser outra. Deus, o Senhor está me aprovando? Eu estou fazendo alguma coisa que o Senhor está me mandando? Ou eu estou inventando alguma coisa? Preste atenção aqui. Talvez o teu projeto não tenha dado certo. Talvez o seu relacionamento não tenha dado certo. Por quê? Você está procurando aprovação humana, daquilo que você quer, daquilo que você deseja, ao invés de considerar aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus quer. Ao invés de você pedir para Deus abençoar o seu plano, por que você não troca e pegue os planos já abençoados do Senhor para a sua vida? José é esse camarada. Ele teve um sonho, ele conta esse sonho, ele percebe que esse sonho não é apenas uma fantasia de adolescente, ele tinha 17 anos, mas era um sonho importante,
estava ligado com os dons dele, estava ligado com a posição que ele ocuparia no mundo, com o papel que ele desenvolveria no propósito de Deus para a sua existência, nos sonhos que Deus tornaria realidade. Não era da mulher com quem ele ia casar, não era o palácio que ele ia ter, não, mas está falando da função que ele ia desenvolver, do papel que ele ia desenvolver. José, ele não espera que o pai o aprova, que os irmãos batam palma, não, ao contrário. Ele sofre tudo, mas ele não abre mão do sonho, porque o sonho é de Deus. Quando Deus planta um sonho, a gente pode agarrar com as duas mãos e acalentar no coração, porque Deus faz aquilo se transformar em realidade. O nosso prédio está quase pronto. Ainda nós vamos ficar pronto o nosso auditório de baixo ali de 320 lugares. Vai ficar pronto talvez no dia 6 de março. Vai ficar lindo o nosso auditório ali, onde nós vamos ter os cursos, a matéria de 30 semanas. José, ele passou mais do que 30 semanas no processo de cura, de todos os traumas que ele tinha tido na sua casa, de tanta perseguição. Mas José, ele estava pronto a encarar toda a situação, buscando a aprovação de Deus. Por isso que é muito importante você se envolver nas matérias da Unibim, nos cursos bíblicos, para você ir aprendendo a palavra do Senhor e tendo a aprovação do Senhor na vida que Ele desenhou para você viver. Então veja, primeiro, nós vemos claramente que José era um camarada, que ele não buscava a aprovação humana, mas ele também não estava vivendo debaixo da desaprovação de Deus. Por isso é que neste momento, mais importante do que você ficar pensando, a vida não tem dado certo, é perguntar, estou eu sendo aprovado por Deus? Porque muitas vezes, no estágio da vida que nós estamos vivendo, parece que a coisa não está dando certo. José teve um momento na vida dele, vários momentos, que a vida parecia que não estava dando certo. Não eram as evidências das coisas favoráveis que dirigia José, era a aprovação de Deus. E sempre naqueles momentos que a vida de José não estava dando certo, logo aparece a frase, Deus estava com José, e tudo que José fazia, prosperava. Deus fazia prosperar. Veja claramente, Deus está dizendo aqui, primeiro, você é uma pessoa de mimimi, vive reclamando da vida, vive reclamando das circunstâncias da vida, vive reclamando das coisas que lhe acontecem. Deus está dizendo, varra isso, creia no meu plano soberano, creia no meu propósito maravilhoso, tire o melhor daquilo que tem dessa situação, vá em frente, mas vá em frente sabendo que eu estou aprovando, não simplesmente porque é a moda. Eu vejo pessoas que falam assim, pastor, eu tenho que fazer esse cruzeiro, eu tenho que fazer esse cruzeiro, não, eu tenho que fazer essa viagem, não pastor, eu tenho que passar uns 15 dias na praia, porque, não, pastor, todo mundo está fazendo. Pastor, você pensa que é fácil ver aquelas pessoas lá de frente com o mar, creque, sentado lá debaixo daquele guarda-sol, e só com aquele pessoal bonito, aquele corpo sarado, maravilhoso, pastor, eu também quero. Eu falei, não vai nesse papo. Não é ser guiado pela moda do que todo mundo faz. Segue o propósito de Deus para a tua vida. Quando eu fui para a praia a primeira vez, eu era casado, tinha a Rebeca. Era o ano de 85. Na forma, acho que carro que era aquilo? Não sei. Mas era um amigo meu que levou a gente no carro, e debaixo dos nossos pés estava cheio de arroz. Pacote de arroz, feijão, óleo, aquela coisa toda. Se desse uma batida, a gente ia morrer sufocado por arroz e óleo, aquela coisa toda. Porque, pelo amor de Deus, nunca vi que miséria. Porque a gente achava que tinha que levar daqui porque lá era muito caro. Né? Que coisa. Daí nós ficamos numa casinha, arrumamos uma casinha, gente, era uma casa assim que era um U. Então tinha uma família aqui, outra família lá e uma fossa no meio. Aquilo choveu. E aquela fossa começou a suspirar. E aquilo foi, gente do céu. Nunca vi. Eu falei, mas isso daqui que é a praia, meu Jesus. Que coisa que é aquela. Meu Deus do céu. Mas olha, eu fui dentro da minha realidade e fui com a bênção do Senhor. E naqueles dias que nós ficamos lá numa praia chamada Itapema, lá, não sei nem se existe mais ainda essa praia, que já foi muito tempo que eu não vou lá. E olha, a gente foi ali, dentro daquela dimensão que nós tínhamos, sem imitar ninguém,
nós usufruímos de dias de tanta companhia, de tanta bênção de Deus, porque aonde a gente está, no propósito de Deus, Deus nos abençoa. Deus já tem me levado em lugares lindos, lugares que eu nunca imaginei, usufruir de uma coisa que eu nunca podia imaginar, conhecer aquilo que eu nunca imaginei conhecer. Mas quando você vive uma vida de aprovação do Senhor, a menina que testemunhou é prova disso aqui nessa noite, quando ela começou a mostrar Deus para sua filha, estabelecer prioridades sobre a sua vida, largar o mimimi e a começar a aprovação de Deus, a vida mudou. Em terceiro lugar, para alcançar o máximo da vida, use os dons que Deus lhe deu. Essa é outra lição que nós aprendemos com José. Ele não só era um camarada que não tinha mimimi, que não tinha reclamação, ele era um camarada que tinha aprovação de Deus, mas ele era um camarada que usava os dons que Deus tinha dado a ele. Não importa onde você esteja, se você quer tirar o máximo da vida, você tem que usar as habilidades que Deus já lhe deu. Você está usando as habilidades que Deus já lhe deu? Quais são as habilidades que Deus já lhe deu? José não desperdiçou nenhuma oportunidade. José usou os seus dons em todos os lugares que ele passou, até mesmo na prisão. Ele se destacou por causa das suas habilidades. José tinha a capacidade divina de discernir o futuro. Ele tinha uma visão de águia. Ele via mais longe. Ele via por trás das coisas. José tinha, a Bíblia chama essa habilidade de discernimento, conforme nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Ele sabia discernir, ele sabia interpretar as coisas da vida, que é a capacidade de ver além dos demais. Mas também José tinha a capacidade de ver necessidades. Quando a gente fala assim que José via mais do que os outros, a gente diz, é por isso que deu bem. Mas o que destacou José é que ele tinha capacidade de ver necessidades e de uma forma criativa suprir aquelas necessidades. De ver aquilo que precisava ser feito. José, ele nunca parou de praticar as suas habilidades recebidas de Deus. Você é uma pessoa que pratica as habilidades de Deus? Por que Deus lhe deu certa capacidade para você fazer coisas criativas com a sua mão? Desenhos, pinturas, quadros, pratos. Por quê? Você tem que praticar isso. Pode estar ligado com uma missão muito maior. José, ele praticava as suas habilidades o tempo todo. E aqui nós temos uma lição. Não basta ter um dom para ser bom em alguma coisa. Você precisa praticar. José, ele começou aos poucos construir uma boa reputação. Ele começou ajudando as mães dos irmãos a cuidar. Ele começou a cuidar de ovelha. Ele foi praticando. Ele foi praticando as suas habilidades. Graças à sua experiência enquanto filho em sua casa. Graças à sua experiência como escravo a contragosto na casa de Potifar. Graças à sua experiência como prisioneiro injustamente, José ganhou o posto de primeiro-ministro do Egito. Ah, que cara, que sorte. Sorte o quê? Ele cuidou de muita ovelha. Ele supriu muitas necessidades de criança. Ele teve que administrar os bens dos outros. Cada coisa, ele praticava as suas habilidades, os seus dons. Aqui nesse momento, você não vai chegar a lugar nenhum se você não usa os dons e as habilidades que Deus já lhe deu. Que você sabe que tem. Eu sei falar com as pessoas. Use, vai praticando. Eu sei escrever. Use. Eu sei pintar, pinte. Eu sei ajudar, eu sei ver necessidades, eu sei, fale. Toda vez que você for praticando, mais próximo a prática das suas habilidades vai te levar para o lugar de destaque que Deus tem para a sua vida. Mas você tem que praticar, você tem que fazer. José usou todas as etapas para praticar o seu dom, todas. Então,
Talvez você esteja agora no momento, pastor, eu estou num trabalho que, pelo amor de Deus, Deus tem que me tirar de lá. Não, Deus não vai tirar sem antes você praticar seus dons, suas habilidades. Use aquilo como um campo missionário, para você usar o seu dom, para você praticar a sua habilidade. Não, mas eu nasci para ser gerente. Pratique ser gerente de necessidades. Pratique. Não, mas eu nasci para brilhar. Brilhe naquele lugarzinho. Esse eu aprendi no ano de 1977. Eu era só um baixinho complexado. Estava no seminário, tomava Gadernal, Tergetol, vivia com cara de dopado o tempo todo, aquela carinha assim, porque eu tinha epilepsia. E um dia, uma japonesinha que era menor do que eu, a gente chamava ela de Michan, era magrinha, não podia nem abraçar, que parecia que ia quebrar, sabe? De tão magrinha, mas ela era uma menina encantadora, encantadora. Ela não era uma menina bonita. Falar a verdade para vocês, ela não vai me escutar mesmo aqui, ninguém vai contar, ela era feia. Mas quando você chegava perto da Michan, que a gente chamava de Michan, ela era uma menina que ficava mais linda. Um dia ela falou uma coisa para mim que mudaria a minha vida. E ela escreveu isso no meu caderno de recordação, que ainda tem até hoje. E ela pegou, antigamente tinha esse negócio de caderno de recordação. Vocês não sabem nada do que é bom da vida. Você fica só com esse negócio de celular aí, nem escreve nada, nem escreve poema, nem faz figurinha, nem faz nada, nem desenha coração, nem nada. Você só copia e cola, copia e cola, copia e cola. Isso não tem graça. Isso você não vai praticar habilidade nenhuma nesse negócio aí. Então ela escreveu no meu caderno de recordação bem assim, voltando aqui ao assunto. Jacó, se você não pode ser aquela árvore frondosa na beira do caminho, nem aquele grande pinheiro, seja aquela ervazinha da beira da estrada. Mas Jacó, seja aquela erva a mais verdinha. Aquilo me tocou. Eu de fato não podia ser uma grande árvore, nem um pinheiro, mas eu podia ser aquela ervinha. Eu era aquela ervinha. E eu decidi então que eu seria aquela erva bem verdinha. Eu decidi que dentro do lugar onde Deus havia me plantado, e era uma igrejinha pequena, lá na Mandacaru, na Rua da Lapa 51, ainda existe em Maringá, a Rua da Lapa, é 15 metros de rua só, que eu acho que é. Número 51, tinha uma igrejinha pequena, tinha mais ou menos 8 pessoas, eu me tornei o pastor daquela igreja. Eu era uma ervazinha ali, decidi que na frente da igreja ia ter um grande jardim, eu plantei flores de tudo quanto é tipo, virou uma floresta, mas era uma floresta florida. Eu peguei aquela igreja, não tinha forro, e eram as madeiras feias, e eu me pendurei naquilo, e eu fiz aquelas vigas de pinho ficar branquinha, porque eu levei a sério, já que eu não posso ser uma grande árvore, eu vou ser uma erva verdinha na beira da estrada. E as pessoas olham para a nossa igreja e dizem, como é que pode ter essa estrutura, como é que pode ter essa organização? Porque um dia, a minha avó me falou, por que você não vende verdura? Olha, tem fruta aqui, tem um monte de caminhão parado na chuva lá naquela serra. Eles não têm fruta para chupar. E se você pegar manga do meu quintal e mexerica e for lá, você vai ganhar um dinheiro. E eu fui lá, quer comprar manga? Quer comprar mexerica? Aqueles caminhoneiros na terra, naquela época ali em Floriano, subindo para a floresta, era só terra. E eles olharam para aquele menino, que eu parecia ter 3 anos, mas já tinha quase 8. E eles ficavam encantados. E compravam de mim, alguns por dó. Eu estou nem aí com isso, eu quero que compre. Eu fui vendendo. Um dia uma japonesa falou para mim, por que você não vende, falou para um rapaz, o tal de Jorge, você não vai vender essa vagem, vai estragar aí. E o menino disse, não, eu não quero vender vagem, eu não quero vender jardim. Eu com a caixinha de engraxate disse, eu vendo. Eu vendo. Não, você não aguenta com a caixa, aguenta a minha caixa como é pesada. Aí eu vi que ele estava preocupado com a minha caixa, disse, então, preocupada com o que eu não ia voltar, disse, não, eu deixo a minha caixa de engraxate, de garantia. Meia hora depois, eu tinha vendido aquela vagem. Eu pensava que só estava ganhando dinheiro para levar para minha casa. Eu estava praticando todas as habilidades que Deus me daria para ser pastor dessa igreja. José acreditou assim. Eu não posso ser uma grande árvore, mas eu vou ser aquela erva verdinha da beira da estrada. Talvez você é uma mulher assim.
Aparentemente a vida não lhe deu muita oportunidade. Talvez você, como José, pode contar um trajeto só de desgraça. Mas Deus hoje está dizendo de alguma maneira para você, você pode tirar o máximo disso, se você, onde estiver, usar as habilidades que eu lhe dei. Se você acreditar, talvez você não seja o maior mecânico, mas você pode ser o melhor mecânico do seu bairro. Talvez você, a melhor boleira, mas você pode fazer o melhor bolo da sua região. Você pode dar o teu melhor. E toda vez que você pratica as suas habilidades no lugar que você está, Deus vai te abrir lugar. José se tornou o governador do Egito, porque ele era o cara. Primeiro, que ele sabia entender o que estava vendo, mas ele sabia também ter iniciativas para suprir necessidades. E por fim, para terminar a mensagem, para alcançar o máximo da vida, você tem que confiar na soberania de Deus. Você tem que acreditar que Deus está no comando de tudo. Não são os homens, não são os recursos, não. Em pouco tempo, após chegar no Egito, José foi vendido a um homem importante chamado Potifar. De escravo, ele passou ao braço direito desse homem. O Senhor protegeu e abençoou José, preparando um caminho cheio de oportunidades, não de facilidades. Por favor, não de facilidades, mas de oportunidades, para que José mostrasse suas habilidades, mostrasse o seu valor de administrador competente. Ele se tornou um presidiário injustamente condenado. E o texto é claro em Gênesis, no capítulo 39, no versículo 20, no versículo 23. Ele agarrou José e pôs na cadeia onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali. Mas no verso 21 diz que o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Pensou que você teria e odiar, ele conquistou. No verso 22, este carcereiro pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo o que fazia na cadeia. No verso 24, o carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. José podia ter ficado revoltado, mas ele escolheu acreditar na soberania de Deus. A história de José e dos seus irmãos terminaram como nós vemos em Gênesis, no capítulo 50, no versículo 20. Um dia aqueles que odiaram tiveram que engolir José. E a história termina assim, José falando: vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Os teus inimigos vão ter que reconhecer: Deus estava com ele. Não é só que Deus estava me amando para me salvar, porque José tirou o máximo da vida. Ele não ficou reclamando, mimimi. Ele não ficou procurando aprovação humana, mas ele buscou aprovação divina. Ele usou as habilidades, não era muita coisa, mas ele usou tudo que tinha, em cada estágio. E cada estágio parecia pior, mas Deus está cada vez. Onde ele foi preso? Onde ficam os presos do rei. Parecia que Deus tinha esquecido, mas Deus tinha levado ele para pertinho da vitória, perto do trono. Quem sabe Deus está dizendo para você hoje, você está mais perto do trono do que você imagina. Pratique os seus dons e as suas habilidades. Busque a aprovação do Senhor. Eu queria que você fechasse os olhos. Com seus olhos fechados, cabeça curvada. Talvez hoje aqui, com a sua cabeça curvada, portas fechadas. Você não está vendo nenhuma saída. Está dizendo: não, comigo não dá. É fim da história. O inimigo quer levar você ao desespero. Mas Deus jamais vai permitir que um filho dele ceda à luta. Tome a decisão aí no seu coração. Decida render-se a Deus. Decida correr para o plano dele. Decida buscar a aprovação dele. Decida abrir-se para aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Um dom ou uma habilidade que você está negligenciando. Deus está dizendo: não ceda, não desista. Missionária Central de Maringá.